Quem tem acompanhado as nossas conversas conhece os dialogantes e, geralmente, um de nós tem o direito de propor um tema. Desta vez, o Jorge Silva Melo propôs um tema sobre o qual eu pouco tenho a dizer, mas ele tem muito, com certeza, porque trabalha em teatro e cinema. Em todo o caso, eu ia começar por lhe perguntar já o seguinte. Ele fez a adaptação de uma novela do Kleist, um grande autor alemão, e deu-lhe este título: Num país onde não querem defender os meus direitos, eu não quero viver. A novela é fabulosa, só que ele não pôs diálogos, ou pôs indiretamente. Fez apenas um monólogo extremamente difícil, de 40 páginas, no qual o narrador conta o que lhe aconteceu àquela personagem, Michel Colas, e faz também as vozes dos outros. Portanto, no fundo, fez um monólogo com diálogos lá metidos, o que é extremamente difícil para um ator. Mas era muito eficaz e funcionava muito bem, porque nós temos a ideia, dominada pelo teatro realista, digamos, a partir do Ibsen, que o teatro é diálogo. Ora, os gregos quase não eram, eles quase não dialogavam. Havia o coro, havia as personagens principais, umas falavam, e há uma parte diminuta da tragédia em que há resposta e contra-resposta. De resto, não há. No grande teatro barroco, que foi a grande expressão, chamemos europeia, do teatro, seja o Calderon, seja o Shakespeare, seja o Racine ou o Corneille, a ação é interrompida. Porquê? Por um monólogo interior enorme, uma tirada enorme, que era o morceau de bravura do teatro, as estâncias do Cid era quando a sala vinha abaixo, os monólogos do Hamlet é aquilo que nós ainda sabemos. Ou seja, a ação parava, a ação era interrompida, o diálogo deixava de ser cruzado e a personagem destacava-se da personagem, o ator saía de certa maneira da personagem. Quando o Cid está aflitíssimo sem saber o que fazer, nós não vemos o Gérard Philippe aflito, vemos o Gérard Philippe a fazer o papel e a descrever a aflição que teve, com a maior elegância possível das palavras e destro a explicar, não está nervoso, embora a personagem esteja aflita, sem saber o que fazer. Isso é muito engraçado, vemos como o teatro foge ao diálogo, embora o diálogo, sobretudo a partir da influência do cinema, onde é muito difícil fugir ao diálogo, começa a ser cada vez mais reduzido. E os grandes mestres do teatro do século XX são aqueles que dominaram a forma do diálogo. Beckett é um extraordinário homem que no diálogo do Godot ou no Endgame consegue tudo. Não há praticamente mais nada, e o Pinter, então, é um gênio. Pinter, autor inglês, há um diálogo dele que eu acho absolutamente genial. No Amante, a peça, a certa altura, o marido entra em casa, que é um apartamento elegante, diz para a mulher: o que é que bebes? E ela responde: somos casados há 10 anos. Nestas duas frases totalmente banais, que não parecem de escritor, nós ficamos a saber tudo. A idade das personagens, a classe social, os hábitos, há quanto tempo estão casados e até o estado de espírito do casamento, que não é dos mais felizes, porque responder somos casados há 10 anos não é a felicidade total. Conseguir isso com duas frases totalmente anódinas é de gênio. Isso foi a segunda metade do século XX conseguir isso. Mas voltamos aos gregos. Passamos a vida, e aqui nesta peçazinha que eu escrevi, temos sempre a sair do diálogo para querer saber mais. E no romance é isso. Os romancistas desconfiam dos diálogos, com razão. E têm sempre que acrescentar alguma coisa. Retorquiu, que é uma palavra que eu só vejo nos romances, ripostou, outra que só vejo nos romances, porque têm sempre que dar a cor à frase que é dita. Ou nas más traduções. Mas o Almeida Faria, por exemplo, não escreve diálogos, quase, mas escreve cartas.
Portanto, volta a uma forma mais antiga em que as personagens estão isoladas e faz romances epistolares 200 anos depois da morte do romance epistolar. Qual é a desconfiança que tu tens em relação ao diálogo travado? Porquê é que tu desconfias tanto do diálogo? Bem, antes de responder, passo a palavra ao Carlos Reis, que veio de longe ainda por cima, do comboio, assim. portanto, tem certeza mais coisas a dizer do Não. que eu, e eu prometo que respondo. Eu acho que sim, porque eu também quero conhecer a resposta, não é? Tá e eu, por mim, até ficava a ouvir o Jorge durante mais tempo, porque realmente aprende-se muito. E, ele sobretudo, sabe do que fala. Sabe perfeitamente, sabe na teoria e sabe na prática. E aprende-se muito quando nós começamos a fazer ecoar a reflexão que ele acabou de fazer, no meu caso, porque é isso que mais me interessa, no romance. Ele já falou no romance. E aí eu realmente estou de acordo com o que ele diz. Essas frases declarativas são às vezes até um pouco retóricas. Eu também nunca vi retorquio fora de contexto de mau romance, mas existe, está lá. Agora, elas ajudam o leitor, evidentemente, porque senão, e é preciso ter em conta que isso aparece sobretudo desde que o romance se transforma num grande género, não direi popular, mas com um grande público que gostava de ler, que se habituava a ler e que o romancista, de certa forma, tem que ajudar. E, de resto, nós podemos fazer a contraprova quando verificamos que há, do modernismo para cá, romances que fazem esse tipo de, digamos, experimentação, só diálogo e mais nada, e isso acaba por ser um romance para uma minoria muito seleta, como é evidente, não é? Por outro lado, a questão do diálogo no romance, eu gosto sempre de a colocar em termos mais amplos, e aí, sem querer estar a incomodar e nem a abusar da paciência, nem vossa, nem de quem eventualmente nos esteja a ver, lembro aquela noção, que é uma noção que vem, sobretudo, da reflexão do Bakhtin dos anos 40, do dialogismo, que é como quem diz, em toda a linguagem, implicitamente, existe um impulso para o diálogo. E, como explica o Bakhtin, para falar a linguagem do outro. Neste momento em que nós estamos aqui numa interação verbal dialógica ou potencialmente dialógica, cada um de nós faz um pouco o esforço para falar o discurso do outro, incorporar no seu um pouco do discurso do outro e até o de quem nos vê e ouve, porque senão não há comunicação. À parte disso, há uma questão sobre o diálogo no romance que eu gostava de sublinhar e que tem que ver com uma noção um pouco ultrapassada hoje, ou discutível, que é a noção de língua literária. Nós pegamos em escritores do século XIX, sobretudo, lá quando o diálogo e aquilo a que se chama cena dialogada, sempre com a ajuda da muleta dos narradores e tal, quando é um instrumento importante, pegamos nesses romances e nós conseguimos distinguir, sobretudo no diálogo, quem são aqueles que estão vivos dos que estão mortos. Os que estão vivos são os que foram capazes de pôr as personagens a dialogarem de uma forma realmente coloquial, sem muito retorquio nem ripostou pelo meio. Os que não são aqueles que põem as personagens a declamar tiradas teatrais no mau sentido do termo e, portanto, não constroem verdadeiro diálogo. Agora quero ouvir a resposta do Homem da Faria. Bom, eu não sou totalmente alérgico ao diálogo e há muitos tipos de diálogo. Porque há, por exemplo, eu trouxe dois mestres de um tipo de diálogo que é o Diderot, o Jacques Le Fataliste, e o Machado de Assis, Memórias Póstumas de Brás Cubas, que dialogam com o leitor constantemente. Querido leitor, etc, etc. O Garrett também. O Garrett também, que aliás vem de todos do Stern e dos ingleses. Essa linha. Mas o Diderot faz ainda mais. O Diderot começa logo por dizer eles encontraram-se. Como é que se encontraram? Por acaso, como tudo na vida. Ele faz a pergunta e a resposta e goza nitidamente com as convenções do romance mais convencional, mais tradicional. Bom, eu, na Paixão, tenho meia página de diálogo, não é mau. Não é mau. A ideia é que é um romance que não é propriamente um romance de 800 páginas. Claro, não é? claro.
E é entre um pai e um filho, e é uma cena bastante importante, porque é direta, trata-se do despertar da vida sexual, do adolescente, em relação ao pai e de uma certa transgressão. O resto, de facto, não me pareceu que fizesse falta nenhuma. O diálogo, portanto, ainda não tinha entrado no género epistolar que mais tarde utilizei. Há realmente muitos monólogos, mas os monólogos dizem tudo aquilo que eu penso que aquelas personagens podem dizer e querem dizer, e até dizem mais, porque se dialogassem tinham que se controlar, de certo modo, havia alguma censura. Quando eu ponho simplesmente o monólogo, sai tudo o que está lá dentro, a subcomunicação, como lhe chamava a Sarraute, a Nathalie Sarraute, que como romancista não me interessa muito, mas que tem um livro de teoria sobre o romance muito interessante. Ela fala da subcomunicação que está naqueles monólogos todos. Portanto, penso, e acho que já disse isso algumas vezes, e isso escandalizou pessoas como o Zé Cardoso Pires, que desde que há cinema e televisão, os diálogos literários arriscam-se a não ser tão bons como o cinema. O monólogo não deixa de ser um diálogo de um sujeito com ele mesmo, que se vai desdobrando claro. E reconstruindo o outro eu com quem... Ele não é formalmente diálogo, mas implicitamente e existencialmente muitas vezes é isso mesmo, é um diálogo com ele mesmo. Claro, e esse diálogo connosco mesmos permite-nos ir mais fundo, até as zonas inconscientes, oníricas, etc., que no diálogo tradicional não é possível porque é sempre policiado. Sim. Agora, o que é engraçado pensar é que no grande monólogo do teatro barroco ou no grande monólogo do romance, o stream of consciousness, a corrente de consciência, são muito diferentes. No barroco, estamos com a pergunta, o que é que eu faço? Com este problema, que é o meu pai matou não sei quem, o outro matou não sei quem, o que é que eu devo fazer? Espectadores, digam-me. Ou, to be or not to be. É um dilema que é colocado para uma ação. São 3 páginas em que a personagem hesita antes de empreender uma determinada ação. No romance não é isso. No romance é um devaneio. Estamos a fugir do real teatral para entrarmos no onirismo, no pensamento, na descrição, no ambiente daquela personagem isolada. Pode ela se apressionar em dizer, como em alguma Virginia Woolf, eu gostaria de ter dito isto, teria, se fosse mais nova, provado um bolo, posto uma mesa, mas não é a mesma decisão de ação. Porque o teatro, e é essa a graça, acho eu, impõe uma ação, impõe uma decisão. Estamos, por isso, o livre-arbítrio e a decisão e o cristianismo foi tão importante na escrita do teatro barroco. O que é que eu escolho perante a morte de Deus? Foi sempre esse também o problema dos Sigismundos do barroco, ou do Hamlet. Do Caldeirão, que é do Caldeirão. A vida é sonho. O que é que eu faço? No romance não é o que é que eu faço, é o que é que eu estou a pensar secretamente. Estamos porque a cena dialogada no romance é uma cena teatral, para que o romancista, mau ou bom, vai colorindo aquilo que os atores fariam. Ele faz isto, retorquiu, ou seja, muito rapidamente. Ou exasperado, disse não sei o quê. Todos aqueles comentários são o lugar do ator. Se fosse uma cena de teatro, era o ator que se exasperava, que retorquia, sem comentário. E contudo, quando se faz uma adaptação, mais ou menos discutível, não importa agora, de um romance para o teatro, quem faz a adaptação não é obrigado a aproveitar aquelas falas ipsis literis, não é? Não, são muito livres, mesmo nos maias. A adaptação que foi feita e que foi celebrizada na Companhia Rei Colosso era muito distante do romance e dos diálogos do Eça de Queiroz, que são, entre aspas, literários. A adaptação que era feita era uma adaptação literária de outro estilo, mais violentas, mais... Eu gostava de voltar aqui a uma questão que o Jorge levantou e o Almeida Faria também, que é esta de
No cinema e na televisão, nos relatos cinematográficos e nos relatos televisivos, a questão do diálogo ter uma lógica, uma latitude, uma liberdade muito maior e, contudo, em alguns casos, retoma-se essa espécie de retórica de interpelação do outro. Eu lembro-me sempre, porque eu sou um admirador do Woody Allen, em vários filmes do Woody Allen, e porventura antes dele, ele para e vira-se para nós para comentar o que está a acontecer. Um pouco como quem diz, estes diálogos estão aqui a acontecer, mas eu sei muito bem que vocês estão a assistir. E já agora quero-vos convocar também para participarem aqui. E outro caso recente de uma série de televisão que eu acho excelente, que é aquela House of Cards, feita pela Netflix, o protagonista, este que é agora, enfim, uma figura demonizada, o protagonista da série que faz de presidente e de político, Kevin Spacey, frequentemente vira-se para nós. Diz, olhem aquele com quem eu vou falar agora. E, portanto, mesmo aí é preciso ter... Parece que é conveniente, por vezes, ter a noção de que no diálogo incorpora-se outra entidade que está ali só aparentemente de forma passiva. Sim, sim, exatamente. E é engraçado pensar que no teatro moderno, desde os anos 40, a figura do narrador vai aparecer, coisa que não aparecia antes no Nossa Cidade, do Thornton Wilder. Coisa brechtiana, não é? Mas antes mesmo, o Thornton Wilder, na Nossa Cidade, é um diretor de cena, quem diz isto é uma rua, mora aqui pessoas comuns, são não sei quem, e vai contando a história connosco, que de vez em quando as personagens que estão lá vão falando os papéis. Muito difícil de fazer agora. Na altura foi um enorme êxito, não tinha cenário, não tinha nada, era só o diretor de cena, nós chamaríamos agora encenador, mas está errado, quem comentava isso. Agora, o que é engraçado é que nós dizemos que o cinema não aguenta a literatura, porque é demasiado pomposa a literatura. Sim, e aquele diálogo do Johnny Guitar com a Joan Crawford e o Sterling Hayden, mais poético... Não pode ser. E, no entanto, que cena extraordinária de cinema. Os filmes do Jean-Luc Godard, com todas aquelas brincadeiras... são filhos do Queneau, são filhos de algum surrealismo francês, aqueles diálogos. Isso são... Agora, tudo depende da proposta do filme. Exatamente. Bom, temos que fazer outro programa sobre este tema, já percebi. Apesar do diálogo estar muito interessante. É uma pena, mas parece que há uns limites para cada conversa. Eu depois discordarei de uma das tuas afirmações, mas penso que por agora já falámos bem e muito, e portanto vamos continuar esta conversa. O facto de estar aqui no Centro Geodésico de Portugal deve-se a uma deslocação que fiz em janeiro de 2014 da Figueira da Foz a Vila Real para levar o meu filho mais novo a um jogo de basquete. Para poupar algo de portagens, saímos da A24 em Lamego e subimos até Vila Real pela Estrada Nacional 2. Aos poucos, entre uma curva e outra, deslumbrei-me com o cenário e pensei, se a Estrada Nacional 2 vai de Chaves a Faro, como será Portugal visto dela? 3 meses depois já estava a fotografá-lo e acabei até ao verão e cedo me apercebi que poderia dar um livro, mesmo presumindo um pouco demais das minhas capacidades para tal. 5 anos depois, viu finalmente o prelo. Este é um livro que deve ser visto do mesmo modo que a viagem ao longo destes 738 km deve ser feita. Com vagar, com olhos de ver, atento ao percurso que não ao destino, e assim teremos tempo para reparar em alguém a dormir no banco de um jardim às 8 da manhã, ver o set do frade, ler as conversas das comadres e apreciar a beleza de uns cardos roxos face a um campo de girassóis amarelos.
Como disse há pouco, este livro demorou 5 anos a publicar, o que revela, desde logo, dificuldades, mas também alguma tenacidade e persistência. No entanto, estas não me teriam servido muito se não fossem verdadeiros amigos que me apoiaram, incentivaram. Por outro lado, quando eu há pouco falei das minhas capacidades para fazer um livro ou não, tive dúvidas sobre isso. Curiosamente, na mesma altura, recebi os comentários aos meus trabalhos por parte de algumas estimadas professoras da licenciatura em Estudos Artísticos que eu estava a frequentar, que, sem saberem, me deram a autoconfiança que eu realmente precisava. No entanto, o envolvimento da Universidade Aberta não se ficou só por esse apoio ou essa ajuda inadvertida e o convite para este Fugas, que muito me honra. Também o CLAD de Cantanhede, onde fiz os meus parafólios, abraçou este projeto desde o início e vamos ter umas exposições noutros CLA. Bom, foi assim que eu cheguei aqui, que eu viajei até aqui. Agora compete-vos a vós. Boas viagens.